Olá, meu amigo, tudo bem? Pastor Wesley aqui da Igreja Batista Nordeste. Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E gostaria de falar com os irmãos e todos que estão me ouvindo hoje. Às vezes a pessoa pensa, quando falamos sobre o Evangelho, colocar sua fé em Cristo Jesus, buscar uma igreja bíblica que segue as normas bíblicas, que prega, ensina, vive a sã doutrina. Às vezes eles ficam meio como... eles vão ter muita obrigação e requisitos, e eles vão querer... Eles pensam que somos fariseus. Vamos ter uma lista de mandamento e requisito e regra, e você tem que seguir tudo isso, porque senão, blasfemado será. E há pessoas que às vezes eles têm medo de se comprometer com Deus, com uma igreja, com uma família espiritual, porque eles pensam que é muito dever. Uma das coisas que Cristo trabalhou muito para explicar ou ensinar no seu ministério era sobre o amor do Pai Celestial para com os pecadores. Eu falo aqui muitas vezes, versículo que eu repito centenas de vezes, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Deus ama pecadores, transgressores, inimigos de Deus. Pense como nós tratamos os nossos inimigos e como nós pensamos sobre os nossos inimigos. Deus não é assim. Ele procurou não somente bem para nós, ele procurou o melhor para nós. E Jesus falava muitas vezes tentando ensinar o povo a conhecer a Deus, caminhar com Ele. Ser o povo de Deus não é você botar um X em todas as caixas. Fiz isso, então Deus não vai me matar. Ele não vai ficar muito bravo comigo hoje. Não. É o amor de um pai para com seus filhos. Um amor incrível. E gostaria de falar hoje sobre uma realidade. Vemos isso em vários lugares, várias parábolas, várias pregações de Cristo Jesus. Mas eu gostaria de convidar você a ver a salvação bíblica, as boas novas, o Evangelho oferece ao pecador uma esperança. E qual esperança é essa? Perdoados para sempre. Perdoados para sempre. Alguns de nós, com nosso cônjuge, houve problemas, houve erros. Às vezes algo que incomoda, às vezes algo que incomoda muito, às vezes é algo que quase destruiu a nossa família. E vocês sabem como é quando houve uma grande infração, um grande fracasso. Nós temos a tentação, a possibilidade de ouvir cada vez que surge outro problema, cada vez que não cumprimos algo, cada vez que eu esqueci de fazer isso, você sempre era... E eles traz do passado, traz aquele erro grande, aquela dor, aquela ofensa. O ser humano é capaz de fazer isso. Às vezes falamos, perdoando eu esqueço. Às vezes não dizemos isso, porque somos honestos. Às vezes falamos isso, mas é difícil realmente cumprir. Mas a palavra de Deus fala, no livro de Hebreus, que Deus, Ele bota os nossos pecados tão longe que o leste é do oeste. No profundo do mar, onde nós nem podemos chegar. Deus lançou nosso pecado ali, para jamais lembrar. Quando Deus perdoa, Ele perdoa para sempre. E é um perdão total, completo. Eu sei que algumas pessoas pensam, você tem que buscar todos os dias. Você tem que lutar. A salvação que a Bíblia testifica diz que Deus pagou o preço, sofreu a penalidade de todos os nossos pecados, que Ele pagou à vista o preço da nossa redenção. E que quem tem o Filho tem a vida eterna, não provisória ou condicional. Algo eterno. Se posso perder, não é eterno.
Jesus disse, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se era possível eu perder a minha salvação, ele não teria dito que não entrará em condenação. Porque seria uma possibilidade. Talvez a sua vida tenha sido assim. Talvez você diz, pastor, eu gostaria de ser salvo, mas você não sabe as coisas que eu tenho feito. Pastor, você não conhece a minha história. Pastor, você não sabe as coisas que eu fiz. E eu tenho muito vergonha, pastor, eu gostaria muito, quisesse muito, mas não tem como, pastor. Não pode ser tão fácil para mim, pastor. Olha, Lucas 15, temos a história do filho pródigo. Fez uma decisão errada, desgastou todo o que ele recebeu do pai, daí passou grande necessidade, quase morrendo. E um dia, depois de muito tempo, ele se arrependeu. E disse, o que estou fazendo aqui? Melhor voltar para a casa do pai. Eu não sou digno de ser filho dele. Mas se ele me permite só ser um escravo, um servo ali na casa dele, é melhor que isso. E ele voltou para o pai. E na vida e na história desse filho pródigo, há muita coisa que possa animar você. Venha para Deus. Ele não vai te lançar fora. Ele não vai te rejeitar. Se você quer ser perdoado, sendo humanamente falando, sendo o teu pecado, a sua dívida de pecado, pouca ou grande, Deus está aguardando que você acorde e diz, o que estou fazendo aqui? Preciso voltar para o Pai. E Ele te receberá de braços abertos. Vemos a primeira coisa, no exemplo do filho pródigo, vemos como as nossas escolhas não podemos desfazer. O filho pródigo, ele poderia ter escolhido ficar paciente e aguardar o tempo certo na vida, a época certa na vida dele para receber todo do pai. Mas ele demandou cedo. Ele não era um filho maduro. Ele saiu de casa, pouco tempo de receber tudo que ele tinha, pouco tempo depois, saiu de casa. E ele fez uma escolha, tentar viver autônoma e aproveitando de tudo que este mundo oferece. Viveu uma vida de vergonha, de muita concupiscência e pecado. Desgastando todo. Ele desperdiçou, a Bíblia fala, todos os bens. Ele viveu dissolutamente. Essa passagem fala. Agora, algum de vocês fazem isso com seus filhos. E você está arruinando, você está segurando a destruição total dos seus filhos. Porque vocês são insensatos fazendo isso. Não, mas agora eu estou vendo mais claro, eu vou pegar um outro jeito, não se preocupe, essa vez vai dar certo. Não, ele já tinha feito a escolha e as consequências ficaram. Não tinha como voltar no passado e refazer aquela decisão. Ele escolheu erradamente. E agora a vida dele mostrava os cicatrizes de uma vida de vergonha. Essa é a segunda coisa que nós vemos, as consequências das nossas decisões e ações. São permanentes. Algumas oportunidades, se eu sou insensato, se eu sou honesto, se eu sou teimoso, algumas oportunidades não vão voltar novamente. Eles não vão passar ou cruzar o meu caminho novamente. Eu perdi. Se eu saio um dia e mato uma pessoa, anos depois eu posso me arrepender daquele ato, eu posso pedir perdão da família, ou da justiça, ou de fulano, eu posso admitir tudo, confessar tudo, posso pedir perdão. Isso não muda o fato que sou assassino. Eu tomei a vida de um ser humano criado nos olhos de Deus. Algumas consequências são permanentes. E levarei a cicatrizes emocionais, espirituais, físicas, a vida toda. Por isso nós não devemos brincar com o pecado. O pecado parece tão bonito, tão formoso, e o diabo fala no seu ouvido, e você vê na televisão e na internet que é uma vida bacana, é uma vida feliz, é uma vida de popularidade, é uma vida de prazer, é uma vida de vitória, é uma vida de facilidade e todo. E é mentira. Você está sendo enganado por um adversário que quer te devorar, destruir. Ele quer matar.
E às vezes, não, mas olha, esse é do jeito do nosso mundo. O jeito do nosso mundo é ser destruído. Você quer isso para a sua vida, para a sua família? Toma cuidado com as suas decisões, porque as consequências, várias delas são permanentes. Meu pai, eu amo meu pai. Meu pai falava muito, até hoje ele fala essa frase: filho, você não pode destocar o sino. Você tocando, tem, já soou. Você não pode desfazer. Essa com uma decisão, com uma ação, já soou. E foi assim na vida do filho pródigo. E um dia ele se encontrou ali, comendo do que sobrou da comida dos porcos. Miserável, morrendo de fome, envergonhado. E aí ele disse: o que estou fazendo aqui? Mas ele pensava: sendo escravo na casa do pai, é melhor do que estar livre ou autônomo aqui com os porcos. Eu quero voltar. E ele se levantou e voltou para a casa do pai. E ele disse, olha aqui, versículo 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ele pensava: eu estou vendo essas cicatrizes na minha vida, não sou digno de nada, mas eu vou morrer se fico aqui. Eu vou voltar para o meu pai, ver se eu consigo pelo menos uma coisa, uma estadia ali com ele. Ele vai ter muita vergonha de mim assim, e com todas essas roupas, e que estou magro, que desperdiçou todo, e que miserável homem sou eu, mas não quero morrer, vou voltar para o pai. E o pai, vendo ele, disse: meu filho. Sabe quando ele botou aquele anel na mão do seu filho? Ele estava dizendo: filho, eu te perdoo. Você faz parte da família. Você não será escravo aqui. Você é filho. E quando o pecador se arrepende em sinceridade, e clamamos a Deus, confessando o nosso pecado e pedindo o perdão e a salvação, Deus disse: eu estava esperando isso. Venha, seja meu filho, a minha filha. Senhor, eu sou pecador, eu sou desobediente, e mesmo que eu creio em Ti, eu não consigo sempre obedecer a Ti. Eu sou horrível, eu sou homem pecador. Senhor, e Deus diz: vou botar o meu anel. Você é filho, e alegremos-nos por causa do filho voltar para casa. E Deus perdoa. Não vamos tomar o tempo agora, mas nos versículos seguintes, o filho mais velho se incomodou muito com o filho pródigo voltar para casa e o pai receber ele. O filho mais velho disse: mas eu nunca fiz isso, eu não fiz aquilo, tentando trazer do passado todos os erros. Não, mas ele tem feito isso, jamais vou esquecer, jamais vou perdoar. Mas o pai falou ao filho mais velho: chega. É justo que alegramos, que celebramos. Seu irmão era morto e agora reviveu. E o coração de Deus se alegra quando os pecadores venham ao arrependimento. O coração de Deus se alegra quando o pecador confessa o pecado e clama a Ele para ser perdoado e salvo. Deus não se deleita, Ele não tem prazer nos pecadores chegando com sua própria justiça, dizendo: olha o que estou fazendo, olha como eu vivo, olha a minha sinceridade. O Pai Celestial, Ele não tem interesse nisso, não. O Deus do céu, não, Ele não aguenta isso. Mas quando o pecador chega em humildade e diz: eu não sou digno, mas eu quero, Ele diz: venha, vamos celebrar. Um pecador veio ao arrependimento, um pecador está salvo. Agora mais um
foi escrito no livro da vida, faz parte da família de Deus. Que coisa de alegria. Há pessoas ao seu redor que ficaria como o irmão mais velho. Que é isso? Não pode ser tão simples, não pode ser tão fácil, não. Se você conhecia como ele era, ou como ele vivia, como ele andava. E Deus diz, sim, ele estava morto em ofensas e pecado. E foi vivificado pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E isso alegra o coração de Deus. Alegra o meu coração também. Quando pessoas entendem que tão grande é o amor de Deus. Se você ainda está carregando aquele fardo do teu pecado, da tua culpabilidade nos olhos de um Deus todo santo, entende que Ele, como o pai desse filho pródigo, o Deus do universo está ali esperando você parar de buscar seu próprio caminho, de desperdiçar a sua vida, gastar inutilmente tudo que Deus tem te dado. Ele está esperando você acordar e dizer, o que estou fazendo nas coisas deste mundo, os prazeres do pecado, a concupiscência? Que é isso? Isso não é uma vida. Melhor ser pessoa mais baixa e humilde na casa de Deus do que ser um rei neste mundo perverso. E quando nos arrependemos e buscamos a salvação, buscamos perdão e reconciliação com Deus, Ele já está esperando, pronto para perdoar, purificar e lavar, justificar o pecador do seu pecado, pelo sacrifício de Cristo Jesus, não pelo nosso merecimento. O amor de Deus é ainda maior do que o amor do pai deste menino. O pai, ele chegando, disse, filho, perdoado para sempre. Perdoado para sempre. Vem, vamos botar roupa, sandália, o anel, vamos celebrar, vamos comer, dando graças a Deus que ele voltou e vivo está. Deus quer fazer a mesma coisa no teu coração. Venha a Ele. Aproveita da misericórdia e a graça de Deus. Tendo pergunta, entre em contato conosco e nós podemos ajudar e mostrar como o amor de Deus é maior do que os nossos pecados. Deus te abençoe. Até a próxima.